Quando eu fiquei sabendo que o novo filme da Supergirl é baseado numa história em quadrinhos, e uma história em quadrinhos muito boa, aclamada aí, eu procurei na internet, assisti alguns vídeos, algumas resenhas muito, muito, muito boas sobre essa minissérie. Eu procurei ela para ver se eu achava no eBay, o original, né, o single issue, no eBay, e aí eu me deparei com uma variedade de preços que me desanimaram, que eu encontrei essa minissérie no eBay por o mais barato, acho que foi US$ 250, e o mais caro, quase US$ 400, a minissérie do Woman of Tomorrow, Supergirl, do Tom King e da Bilquis Evelyn e Matheus Lopes, né? Matthews, né? Matheus Lopes, Bilquis Evelyn e Tom King, cara. E aí eu falei, não vou comprar o original dessa vez, vou passar essa. E aí eu procurei encadernados, e aí eu não achei em nenhum lugar eu achei. O encadernado estava esgotado. E aí umas 3 semanas atrás eu vi que chegou uma pilha na Comic Book Shop que eu vou. E aí eu falei, não, dessa vez que eu tava lá eu não consegui comprar. Eu falei na próxima, né, na volta eu compro. E aí eu voltei lá sexta-feira, agora passada, que foi Halloween, né, 31 de setembro, e tinha só essa aqui. Eu perguntei pro cara, porque não tava na pilha onde tava, e aí ele falou, tá lá na outra, lá no fundo lá, e aí eu só achei essa daqui. Eu falei, essa aqui é a última. Ele falou, então provavelmente é a última, eu vou ver se eu peço mais, né? E o lance que é esse, né? Encadernados, esse vídeo aqui, ele vai ser para falar sobre encadernados, e encadernados sob o ponto de vista de alguém que mora fora do Brasil, no exterior. Esse canal se chama Colecionation. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, dê um like, compartilhe, comente. E, enfim, sobre o meu ponto de vista aqui na gringa, como é que funciona, né? Aqui os gibis da DC saem pela DC, pela editora DC Comics. E, enfim, isso aqui tem cara de ser novíssimo. Isso aqui foi impresso agora, né? Foi reimpresso. Tem cara de que foi reimpresso agora. Eu paguei o preço canadense, que é 25 dólares, 26, né? 25,99, né? E o preço americano, um dólar americano, é 19,99, né? US$ 20. Então a diferença aí diferença de US$ 5 entre o dólar americano e o dólar canadense. Tá, paguei o preço de capa, preço de novo, isso aqui é novo, né? É uma edição, não é revendido, né? É uma reimpressão novíssima mesmo. Pode ver, não tem um risco, não tem. Enfim, e o lance é esse, né? O lance que a gente estava discutindo aí há poucas semanas atrás, essa questão da especulação, de por que encadernados da Panini no Brasil valem muito. A galera especula demais, né? A galera especula preços absurdos aí, porque a gente não tem essa política de reimpressão. E conversando com alguns aí inscritos, alguma galera aí em grupos de quadrinhos, né? A galera conclui que algumas conclusões, né? Algumas pessoas falam que a Panini evita reimprimir, né, em excesso, né? Evita sobra, porque para não ter prejuízo, né? Para evitar, né? Diminuir custos. E, enfim, algumas pessoas especulam. Eu acho que é um problema de comunicação, um problema de administração. Algumas pessoas acham que é um problema de má vontade mesmo, o que também se encaixa, né, em uma má administração e tudo mais. Mas, enfim, o lance é que aqui, encadernados dificilmente valem muitos. Encadernado dificilmente se tornam quadrinhos raros aqui na gringa. O quadrinho que se torna raro é o original, é a minissérie original, né? Que foi lançada, se eu não me engano, em 8 edições da Supergirl, a Mulher do Amanhã, né? Woman of Tomorrow. Muito boa, muito boa. Tô ansioso para ler, eu comprei sexta-feira.
E aproveitei e peguei também o facsímile que foi lançado essa semana, da primeira aparição da Supergirl oficial, né? Porque, na verdade, ela já vinha aparecendo, né? Ela apareceu em alguns quadrinhos, mas nada muito oficial, e aqui foi quando oficializaram ela como Supergirl, e aí na Action Comics, que era um quadrinho que é um quadrinho, né, até hoje, da DC Comics, que lançava outras histórias, mas geralmente Superman sempre foi o carro-chefe, né, desde a primeira aparição dele na Action Comics. E, enfim, ela aparece aqui na Action Comics número 225, a facsímile da DC Comics, né, que imita em tudo o quadrinho original. E aí tem uma história que eu folhei aqui muito interessante de um cara chamado Metallo, que quase que um homem de não sei quantos milhões de dólares, né, um ciborgue. E ele tem uma cara meio aí parecendo com o Tony Stark. E eu lembrei que o Tales of Suspense era mais ou menos dessa época aqui. Isso aqui é 59. E, enfim, nessa época era a época que os galãs... Cara, eu adoro essa arte da Era Dourada, né? Isso aqui ainda é Era Dourada, já caminhando para a Era de Prata, se eu não me engano. E, enfim, cara, tem gente que acha meio maçante por causa desses excessos de diálogos, né? A gente tem excesso de diálogo. Em inglês, ler em inglês é mais maçante ainda, mas eu não ligo, eu gosto desses quadrinhos de época, porque é retrato de uma época, né? É retrato de uma época. E a Action Comics, ela tinha várias histórias, né? Entre as histórias do Superman, eu tenho uma história aqui do Congorilla, né? Congorilla. Uma história aqui que eu não sei muito bem o que é. Tô interessado em ler, mas geralmente, cara, nesses anos aí, anos 40, anos 50, isso aqui é final dos anos 50, né? Ainda tava aí nessa pegada aí de terras exóticas, Indiana Jones, né? Aventureiros que se aventuram em terras exóticas, em países exóticos, né? Aqui, Jungle, né? As coisas de quadrinhos que eram baseados em heróis como Tarzan, né? Heróis que as histórias se passavam em selvas e tudo mais. E aí aqui no final a gente tem aqui uma historinha da Supergirl, né? Final dos anos 50. Uma história meio que de origem, né? Explicando aí a origem dela. E tô ansioso para ler também. E aqui eu tô com o quadrinho atual da Supergirl que eu tô comprando, da Sophie Campbell, número 6. O atual quadrinho da Supergirl, que tá para acabar, e aí eles vão iniciar uma nova minissérie, que é um quadrinho muito legal, eu gosto bastante desse quadrinho. Temática meio de Halloween, né? Foi o Halloween essa sexta-feira passada. Inclusive eu fui na Comic Book Shop para pegar o gibi da Supergirl, mas também eu fui ver se eles tinham um quadrinho de graça, que geralmente Halloween eles têm. Aí tinha alguns lá, um dos X-Men, mas acabou, tinha acabado. E aí só tinha esse aqui do Superman. Você vê aqui, né, que é um quadrinho de graça desse Halloween. E tá escrito aqui, né, Trick or Read, né, que é um trocadilho aí com Trick or Treats, né, que é o Trick or Treats, que é do gostosura ou travessuras, né, que as molecada falam quando batem na porta de casa. Eu vi uma molecada, né, mais ou menos no finalzinho da tarde, pedindo doce aqui ao redor onde eu moro. É bem engraçado, é bem coisa de filme, né. Aí eu peguei esse aqui, que eu não sei se eu já tinha, mas pelo sim, pelo não, que não é do Halloween, mas é do Free Comic Book Day, né, lá de maio. E tinha esse outro aqui também, do Trick or Treats, né, do Halloween, Trick or Reads, né, do Halloween desse ano. Esse aqui é mais infantil, é um gibi mais infantil. Talvez eu dê aí para uma criança, algum parente. Incentive a ler em inglês também, né, porque tá em inglês. Ou sei lá, não sei por que eu peguei, mas eu peguei, tava de graça. Peguei esse quadrinho aqui, infantil. Eu fico para mim mesmo, porque eu adoro ler quadrinho infantil. De vez em quando eu gosto de ler quadrinho de criança para espairar a mente, né?
lembrar da época que a gente lia com uma certa inocência, né? Os quadrinhos infantis dos Trapalhões, da Disney, da Turma da Mônica. Eu adorava Chico Bento, eu adorava quadrinho de roça, Urtigão, Chico Bento, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo eu comprei na banca quando saiu. Eu não era criança, né? Não tinha essa questão de ser do rock. Depois eu virei um moleque do rock, não um adolescente do rock. Mas até então, e eu gostava porque as aventuras eram na roça, né? Eram dois caipiras e tudo mais. E eu cheguei a comprar do número 1, sei lá, número 5 do Leandro e Leonardo em quadrinhos. E enfim, cara, esse vídeo era um vídeo para falar um pouco sobre essa questão dos encadernados, né? Que aqui, vira e mexe, eu vou em comic book, Comic Con ou eventos de comics, e a galera. Os encadernados aqui são muito baratos, cara. São muito baratos. Às vezes tem geralmente na a hora ou a Comic Con, na Comic Con daqui, a galera tem um setor lá que é um bacião de encadernados, tipo, 3 encadernados pelo preço de um, e enfim, cara, e aí é onde você consegue achar umas minisséries que são absurdo no original, mas aí você compra um encadernado. E no Brasil, essa política de não reimprimir quadrinhos em excesso tá provocando essa crise, né? De quadrinhos caros, quadrinhos encadernados caros, né? Quadrinho encadernado raro, as sagas. Sagas é uma coisa que não tem aqui. Saga é uma coisa que é do Brasil, ou da Panini, especificamente da Panini. O que a gente tem aqui eu já mostrei para vocês, são alguns encadernados, como o Epic Collection, o Milestones, e tem vários encadernados, que as mesmas histórias saem em vários encadernados, e tem opção de capa dura e tudo mais. E essa também é uma outra questão, né, que a galera, no Brasil, a galera começou, principalmente algumas editoras aí que são mais especializadas, editoras menores, começaram a lançar muito quadrinho de luxo. Quadrinho de luxo você não pode imprimir uns monte, né, cara? Você vai tomar prejuízo se não vender tudo. Então a galera imprime de pouco e vai vendendo, né? Vai vendendo, vai imprimindo. E infelizmente as grandes editoras como a Panini, né? E eu não sei qual outras editoras são grandes aí no Brasil, acabam seguindo também essa lógica. A gente não vai imprimir em excesso, a gente imprime ali o que a gente acha que vai vender, e aí o negócio vende muito mais, tem muito mais procura, na verdade, né? E aí a galera acaba, os especuladores, e os especuladores também, né? Porque eles vão lá e compram de monte, a galera aproveita, compra de monte, e tem toda uma série aí, né? Má distribuição e tudo mais, toda uma série de fatores. Mas eu tô feliz aqui com meu quadrinho que eu tava procurando. E, enfim, Supergirl, Woman of Tomorrow. Um abraço para vocês. Esse assunto tem muito pano na manga, né, para falar. Tem muito assunto para falar sobre especulação e tudo mais. E até o próximo vídeo sobre especulação e o mercado brasileiro, o mercado estrangeiro de quadrinhos. Collectionation.